Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Desenho Técnico e Expressão Gráfica. E vamos começar aqui nesse vídeo o módulo sobre Fusion, tá? Então a ideia da disciplina ali é trabalhar com desenho à mão, os projetos à mão, no CAD, que é focado mais na parte de desenho, 2D, e aqui no Fusion, né? Que além do 2D, a gente vai passar para modelagem 3D e depois ali para a parte de entender como é que são, como é que é organizado os projetos para serem fabricados, tá? Inclusive o Fusion, ele é o que a gente chama de sistema CAM. O AutoCAD é o sistema CAD, aí do nome vem, né? Desenho ou projeto auxiliado por computador. O Fusion seria sistema CAM, que é Manufacturing, tem a ver com fabricação. Então seria fabricação auxiliada por computador, ou seja, você vai pegar a peça 2D, modelar ela 3D e preparar ela para fabricação em algum equipamento, tá? O Fusion também inclui a parte de simulação, que é bem interessante. Você pode fazer uma peça simular esforço, simular questões de relações a temperaturas, etc. Então ele é um software bem completo e bem avançado aí. E a gente vai discutir, vamos ver ele de forma introdutória aí na disciplina a partir de agora, nesses módulos, tá? O foco aqui da aula de hoje é trabalhar com o primeiro exercício aí, que é a parte mais básica do Fusion, que é como iniciar um projeto, como fazer ali um esboço 2D e depois que desse esboço 2D puxar a primeira ideia ali de modelagem 3D, tá? Então vamos lá, para começar aqui no Fusion, eu vou vir aqui em arquivo, novo, tá? Aqui tá em inglês o meu, pessoal, vou falando em português, porque tem alguns aí que vão estar instalados em português. Quando eu abrir essas opções aqui para vocês, né, você tem várias formas de trabalhar com Fusion. A forma mais básica é isso aqui, ó, que é Parts Design, né, o projeto de peça, o projeto de partes. Então vamos pegar aqui, ó, e criar um novo, tá? Bom, e o Fusion vai aqui abrir para a gente. Quando o Fusion abriu aqui para a gente tem que entender duas coisas muito importantes aqui, né? Primeiro, esse browser aqui, ó, painel de navegação, ele é muito importante, porque tudo que a gente for fazendo aqui no Fusion, pessoal, vai ser organizado aqui. Então a gente vai fazer os esboços 2D, todos os esboços 2D que eu for fazendo, ó, vão aparecer aqui. Toda a parte de modelagem 3D, todas as partes da parte de modelagem 3D vão aparecer aqui também. Então aqui eu vou navegar entre as partes do meu projeto, entre os elementos aí do meu desenho, do meu projeto, tá ok? Além disso, a gente tem aqui ó, esse painel de navegação. Eu consigo navegar aqui com o Orbit, eu consigo fazer uma navegação mais tridimensional para ver a peça. Depois eu vou mostrar aqui melhor para vocês. Eu tenho aqui a parte do Pan, que é para a gente mover o desenho para um lado e para o outro sem girá-lo. E tem a parte de zoom aqui, tá? Depois a gente vai ver que tem algumas questões aqui também de visualização, de como visualizar melhor o projeto. Mais para frente a gente vai trabalhar com esses elementos aí também. Mas aqui é a parte de navegação. Se quiser enxergar melhor, movimentar o desenho aqui na tela para você trabalhar ele melhor, você vai sempre contar com essas ferramentas aqui, tá? E aqui tem as ferramentas de trabalho. Hoje, nessa aula, vamos trabalhar com esses dois itens aqui, ó. Aqui em inglês está Create Sketch, em português vai estar aí Criar um Esboço. E o extrudar. O que é o extrudar? É você criar um elemento 2D, um desenho 2D, e a partir dele colocar uma volumetria. Então a gente pode, por exemplo, desenhar uma peça. Tá aqui a peça em duas dimensões, ó, faz o desenho 2D. Depois aplica nela uma altura e ela vira um modelo 3D. É a forma mais básica da gente trabalhar com modelagem 3D de peças, tá? Você cria ali a base e puxa a altura. Depois já vê que o Fusion tem várias outras formas aí mais sofisticadas de trabalhar com modelagem 3D, mas para iniciar aí o trabalho, essas são as que a gente vai utilizar. Vamos lá. Nosso objetivo de hoje é trabalhar com essa peça, ó. Então, a ideia é fazer um esboço 2D e depois puxar por extrusão aí essa peça. Ela é uma coroa de bicicleta. Então a gente vai fazer o desenho 2D dessa peça e depois puxar a altura dela ali. Que está falando aqui pra gente que vai ser ali chapa metálica de 4 milímetros, tá ok? Então vamos lá, ó. Primeiro passo aqui, pessoal, é a gente criar o esboço 2D, tá? Repara, o Fusion, ela é uma ferramenta 3D. Quando eu clico aqui em criar um esboço, que é 2D, a primeira coisa que ele vai me fazer é isso aqui, ó. Ele vai me perguntar em qual dos planos 2D eu quero trabalhar. O Fusion, ele tem aqui, ó, X, Y e Z. Eu posso fazer, como eu quero fazer um desenho 2D, eu tenho que escolher aqui qual plano 2D eu vou trabalhar. Por exemplo, aqui, ó, X e Y. Vou escolher, ó, repara que ele trouxe aqui para mim agora a interface, ó, como 2D, muito semelhante ao que a gente viu no CAD. Inclusive, as ferramentas lá em cima, ó, já são transformadas para trabalhar com a parte de esboço, né? E são muito semelhantes às do CAD. Já vi que tem algumas diferenças, porque o Fusion é um software muito mais paramétrico, apesar de no CAD você poder trabalhar de forma paramétrica também, mas o Fusion é muito mais paramétrico, enquanto o CAD é mais de desenho, de fato, tá?
Mas são ferramentas muito semelhantes, ó. Vocês vão ver que tem muita coisa aqui que a gente já vê no AutoCAD, tá? Então vamos começar a trabalhar, ó. Então o primeiro passo aqui é a gente desenhar. E aí repara que eu falei para vocês aqui no navegador, ó, a partir do momento que a gente criou um sketch, criou um esboço, o primeiro item que ele cria aqui para mim, ó, no caso de vocês vai estar aí esboços, e vai ter aqui esboço 1, que é o que eu vou fazer agora. Conforme eu vou fazendo aqui diferentes esboços, se eu fizesse aqui várias peças diferentes, né, vários esboços 2D, ele ia aparecendo aqui esboço 1, esboço 2, esboço 3, sketch 1, sketch 2, sketch 3, tá ok? E a gente vai ver que quando a gente transformar isso na modelagem 3D, vai aparecer aqui corpos em português, né? Que é, ou seja, são os volumes, as volumetrias 3D. Então ele vai organizando aqui pra gente, né? E a gente pode inclusive renomear, então a gente pode para poder organizar os desenhos. Então é muito interessante acompanhar isso aqui que ele vai criando no navegador, para a gente poder ir de um esboço para o outro, de uma parte da peça para outra parte, e sempre ir renomeando e organizando aqui para a gente conseguir não se perder, tá? Vamos lá, como é que eu vou trabalhar com o Fusion? A primeira parte, o Fusion, ele parece um desenho complexo para trabalhar com o Fusion, mas o Fusion, por ser uma ferramenta paramétrica, você vê que é muito simples de trabalhar. Vamos lá, o primeiro passo importante, a gente tem aqui no centro dessa peça um furo de 80 de diâmetro, 80 milímetros de diâmetro, ó. Então, vou pegar a ferramenta círculo aqui, vou começar com o centro aqui, tá? E vou puxar 80 milímetros, ó. Muito simples. Tranquilo? Ah, outra coisa, se eu quiser fazer a modificação nesse projeto, o que seria essa questão do parâmetro que eu tenho mencionado para vocês? Significa que se eu vir aqui na nossa cota e mudar para 75, ó, o software já edita para mim. Então, ou seja, eu edito o parâmetro a partir de cotas e o software faz a correção no desenho, ó. Então, se eu quiser voltar para 80, se eu quiser vir para 10, então isso é o que a gente chama de paramétrico. A gente vai criar parâmetros a partir de cotas e aí a gente consegue ajustar, pedir para o Fusion fazer ajustes de desenho para a gente conforme esse parâmetro, tá? Então, o primeiro item aqui, ó, feito. O segundo item, pessoal, são 6 furinhos aqui, ó, de 10 milímetros cada. Ele fala que cada furo desse tem 10 milímetros e a gente tem 6. Só que repara, esses furos aqui, ó, eles estão, primeiro, o primeiro furo está no eixo certinho, central da peça, alinhado com o eixo central da peça, e eu tenho 6 furos que são alinhados entre si a partir desse círculo, tá vendo? É um círculo de referência. Então, repara, esse círculo do meio aqui foi um círculo que a gente fez um desenho, 80 milímetros. Esse círculo já é de referência, ele serve apenas, ele não está aqui na peça. Ele serve apenas para a gente alinhar a posição desses outros furinhos aqui pequenos, tá ok? Ele fala que esse círculo aqui, ele tem 104, ó. Então, vamos ver a diferença lá no Fusion. Quando eu for fazer esse círculo agora, vou botar aqui, ó, 104. Só que repara, em vez de eu vou clicar aqui nele, ó, para selecionar, ele vai ficar azul, e eu vou vir aqui e vou botar construção. Por quê? Porque ele é apenas uma referência. Esse círculo do centro, de fato, é um círculo que vai fazer parte da peça do desenho. Então, ele vira um desenho normal. E esse aqui, ó, como é só uma referência, eu vou marcar aqui sempre como construção, para não confundir, para não interferir no restante do meu desenho, tá? E eu sei o seguinte, ó, que eu tenho aqui um eixo central, vou puxar sempre ancorar, pessoal, quando vocês forem puxar eixos, ó, ancorem em algum ponto de referência. No nosso caso aqui, como a peça é muito circular, eu vou puxar esse eixo central aqui a partir do centro, ó, para ficar ancorada no centro, para ele não se movimentar, ó. Puxei aqui um eixo principal. Esse eixo também não faz parte da peça. Vou botar como referência. É apenas uma referência aqui para eu desenhar. Por que esse eixo é importante? Porque eu preciso desenhar esse primeiro furo aqui, ó. Esse primeiro furo ele vai estar no círculo e no eixo, ó. E ele tem 10 milímetros. Então agora eu sei, ó. Posso vir aqui e desenhar ele aqui. Ele tem 10 de diâmetro. Então eu fiz ali a minha referência. Minhas referências, tá vendo? Para fazer o desenho. Então, essa é a diferença entre desenho normal e referências. Quando forem referências, lembra de marcar aqui ó, como construtivo. Vocês podem, inclusive, alterar. Eu posso transformar construtivo, construtivo, normal. Eu posso, né, fazer um desenho de uma forma e depois alterar. Mas não vai fazendo tudo de um jeito só para depois organizar, que depois vai ficando confuso. Já vai fazendo, já vai organizando na posição certinha, tá? E aí, beleza, eu fiz o círculo aqui, ele está na posição correta, e eu sei que eles são 6 círculos ao redor dessa minha referência circular. Então, em vez de ficar fazendo 6 círculos aqui, o que eu vou fazer? Ó? Aqui em criar, ele tem aqui, ó, circular pattern, ou padrão circular aí para vocês, tá? Ou seja, eu posso copiar um objeto num padrão circular. Então, eu vou vir aqui, ó, vou abrir a ferramenta padrão circular. Primeiro item que eu seleciono aqui, ó, clico aqui em selecionar, vou selecionar o objeto que eu quero copiar. Segundo item aqui é o círculo de referência, ó. E aqui embaixo
a quantidade, eu quero 6. E aí eu mandei distribuir uniformemente. Então, essa é a forma de trabalhar com fuso. Você vê que ele é bem paramétrico, bem ágil de trabalhar. Então a gente fez aqui esses 6 furinhos, tá? Agora a gente tem esses 6 furos na peça aqui também, tá? Esses furos aqui, pessoal, esse aqui provavelmente são furos de encaixe, tá? E o que seria esse outro grande furo aqui? É lógico que foi feito um design aqui para que a peça fique também bonita e tal, tenha relação aí talvez com a marca. Mas o que são esses furos, tá? Esses furos aqui são a economia de material. Porque provavelmente o cara que fez essa peça aqui, ele viu que eu poderia tirar essa quantidade de material aqui sem interferir na resistência da peça. Ou seja, se eu tivesse aqui a peça toda maciça e ela furada aqui, ela tem a mesma resistência. Ou seja, fica mais econômico eu fazer a peça com esses furos para poder economizar material. Porque com o furo ou sem o furo, daria a mesma resistência, não interfere na resistência. Então tudo isso é calculado, a gente vai discutir depois um pouco mais para frente alguns exemplos disso. E eu vou saber de fato aqui onde eu posso inserir furos certinho, tá? Mas eles são furos aqui para economia de material. Então, às vezes, na peça, você pode economizar material, fazer ela de uma forma mais inteligente para você ter a mesma resistência, ter o mesmo objetivo com menos material, tá? Mas beleza, ó, a gente tem primeiro aqui, ó, 6 furos que são iguais. Então, vamos fazer o mesmo conceito aqui. Eu vou fazer um furo e depois aplicar de forma circular. Ó. Repara que esse furo agora, ó, ele está alinhado com os outros, ó, nesse círculo aqui de fora. Então, mesma coisa, é também um círculo que não está no desenho, mas é um círculo de referência que eu posso colocar aqui, ó, para saber certinho o alinhamento dos furos. Esse círculo ele fala que é o raio 113, ou seja, se o raio é 113, 226 de diâmetro, tá? Aqui a cota, pessoal, vocês podem ir movimentando ela, ó, para poder organizar bonitinho, tá? E esse furo aqui, essa linha, como eu falei para vocês, não faz parte do desenho, é apenas uma linha de referência para eu alinhar os furos. Então, linha de construção, tá? E agora eu vou desenhar esse furo aqui, ó. Pessoal, esses arredondamentos aqui no canto, pessoal, é muito simples, porque a gente viu já no CAD e viu aqui no Fusion também, que a gente tem ferramentas que fazem esse arredondamento aqui pra gente de forma automática. A gente tem aqui, ó, 9,5, 9,5, sabe que são raio de 9,5 os arredondamentos. Então, a gente pode fazer a peça reta e depois fazer o arredondamento, tá? Não precisa fazer o arredondamento, se preocupar com ele. Então, basicamente, a peça vai ter o quê? Ó? Vai ter uma linha aqui, um arco que segue ali o círculo que a gente desenhou, uma linha descendo e uma linha aqui inclinada. Essa linha descendo, ó, ela está a 45 de distância do eixo central da peça. Então, vamos fazer ela aqui, ó. Linha. Vamos desenhar uma linha aqui com qualquer tamanho por enquanto. Até para a gente entender essa questão do paramétrico. E eu sei que essa linha está distante dessa de 45. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um parâmetro. Aqui, até agora, os parâmetros que foram criados aqui, que são os raios, foram criados automáticos pelo Fusion, né? Mas aqui agora eu quero criar um parâmetro. Ó. Eu seleciono os dois objetos. E aqui, ó, Sketch Dimension, no caso de vocês botar aí cota, alguma coisa relacionada a cotas nessa ferramenta aqui, eu criar cotas, provavelmente, né? É onde a gente insere parâmetros. Então, eu vou inserir aqui um parâmetro que é a distância entre as peças. Eu selecionei as duas, inseri o parâmetro e eu quero dizer que essa distância é... Opa, inseri ali o parâmetro, ó, e vou adicionar aqui que esse parâmetro é 45. Quando eu faço isso, ele ajusta para mim. E a gente sabe que essa linha vai até... Opa, lá em cima. Ó. Então, tá vendo? A gente pode inserir parâmetros para que o Fusion trabalhe para a gente. A gente sabe também, ó, que a gente tem aqui um ponto de convergência da linha traseira, da linha inclinada com essa linha, que está a 49 de distância desse outro eixo aqui, ó. Então, o primeiro passo, eu vou criar esse eixo central, sempre ancorando ele aqui no centro, ó. Também uma linha de referência. Vou criar uma linha aqui, ou qualquer, só para poder ter uma referência, ó. E eu sei que essa linha, em relação ao eixo, a gente viu lá que ela é 49. Então, seleciono as duas, vou em criar cota, e eu sei que ela é 49 de distância. E com isso, agora eu posso puxar essa linha para baixo, para marcar aqui onde vai ser um ponto de encontro com a linha inclinada. Vou até botar isso aqui como linha de referência também. Para esticar essa linha, pessoal, eu poderia clicar nessa bolinha aqui que aparece, tá vendo? E editar ela vindo aqui embaixo. Mas a gente tem algumas ferramentas aqui que são semelhantes ao CAD, ó, por exemplo, o estender. Então, se eu clicar aqui no estender, ó, ele já estica para mim a linha até a linha lá de baixo. E aí eu achei o ponto certinho agora para puxar a linha inclinada. Ó. Vou vir aqui, vou puxar a linha inclinada até
nossa referência lá no círculo. Bom, e aí ele fala pra gente aqui no desenho, né, que esse círculo, ele tem um raio de 30 em relação à nossa linha de eixo aqui de baixo, ó. Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Vou pegar esse círculo em relação a essa linha de eixo e vamos aplicar um ângulo ali, ó, que a gente sabe que é de 30 graus. Poderia também ter pego aqui o complementar, tá? Se aqui é 30, o que que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar 60, tá? É o ângulo complementar. Então, tá ali feito o nosso desenho, tá? E agora, para finalizar, vamos fazer o arco que tá faltando aqui em cima, tá? Aqui eu já posso até poderia até tirar essa linha, por enquanto vamos deixar, ó. E para finalizar o desenho, falta aquele arco que tá lá em cima, que seria esse arco aqui. A gente já fez essa linha, fizemos essa, falta fazer esse arco aqui de cima e depois arredondar as pontas, ó. O arco ali de cima é bem simples, vou pegar aqui a ferramenta arco, centro e pontos, ó, porque eu vou pegar o centro de referência, o ponto que começa, o ponto que termina, formou lá o objeto. E como é que eu faço agora para poder arredondar as pontas, ó? Vou pegar aqui a ferramenta Fillet. Quando eu clico aqui em duas linhas no Fillet, ó, ele já arredonda para minha ponta e pergunta quanto eu quero de raio. A gente viu lá que esse raio é 9,5. Vou fazer isso agora nas outras pontas. Beleza, pessoal. Criado aqui os arredondamentos aí nas três pontas, tá? Uma coisa que pode acontecer, pessoal, repara, ó, se essa ponta, se principalmente essa pontinha aqui, ó, quando vocês forem aplicar o fillet, ela der uma mensagenzinha de erro, pessoal, provavelmente, ó, são os que a gente chama de constraint ou restrições, tá? Então, repara que quando você criar aqui os... Deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês, ó, que eu acho que se eu voltar aqui vai dar esse mesmo erro. Se eu consigo voltar aqui, só um minutinho. Consegui, ó. Vamos lá, vou pegar aqui o fillet, vou aplicar aqui, ó, 9,5. Vou pegar aqui, ó, aplicar 9,5. E aqui da forma que eu fiz, ó, 9,5. Quando eu for aplicar aqui na ponta, vai dar um errinho, quer ver não? Olha lá, erro. Por que que esse erro? Porque aqui, pessoal, quando a gente vai fazendo o desenho, a gente pode aplicar parâmetros e restrições, são aqui os constraints, né, as restrições, mas o próprio Fusion aplica também essas restrições, ó. Então, o que a gente tem que fazer, de vez em quando, a gente vai ter que tirar algumas dessas restrições aqui. Eu vou tirar essas restrições aqui, ó. Tá vendo esses branquinhos? Vou deletar as restrições, porque as restrições podem atrapalhar algum movimento. Nesse caso aqui, ó, quando eu tirei as restrições, eu passo agora a conseguir, ó, tem alguma outra restrição travando aqui o desenho. Ó lá, repara que agora, ó, eu consigo, ó, aplicar esse esse fillet aqui no canto, ó, 9,5, tá? Pode ser também que seja alguma questão relacionada a zoom, tá, pessoal? Então, às vezes se der algum probleminha, algum errinho, vê se não é o zoom. Então, às vezes tira o zoom um pouquinho, tenta fazer lá. Tira aqui as restrições para ver se ele dá algum BOzinho. Tá vendo? No meu caso aqui, eu tirei as restrições, tirei aquele círculo de referência, vou até fazer ele de volta, ó, 226. Então, tirei aquele círculo de referência, e aí eu consegui fazer o fillet que estava faltando aqui, tá? Então, pode ser alguma questão relacionada às restrições, que esteja impedindo que outra parte do desenho seja editada, ou pode ser questões relacionadas ao zoom, tá? Então, tirei o zoom aqui agora. Aparentemente resolveu o problema da restrição, tá ok? Então, fiz aqui a peça, ó. Mesma coisa, pessoal. Fiz a peça, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nas bolinhas, tá? Vou pegar essa peça que eu fiz, ó, aí, pessoal, e vou aplicar o padrão circular, ó. Então, vou selecionar o primeiro item que eu selecionar é a peça. Segundo item é o círculo de referência. Terceiro item é a quantidade, ó. Então, ele vai pegar aquela peça que a gente fez e aplicar ela 6 vezes em relação àquele círculo de referência, tá ok? Beleza, ó. Próximo passo, vamos fazer agora os dentinhos aqui em cima, tá? Da nossa engrenagem. Continuando aí agora, pessoal, vamos fazer aqui lá os dentinhos, né? Bom,
Os dentinhos aqui, ele fala pra gente que ele vai dar como referência aqui, ó, 3 círculos, tá? Ele dá um círculo aqui, deixa eu ver aqui, ó, de 136 de raio, de 131,5 e de 128, tá? 136 vai dar aqui um raio de 272. E aí lembra, são só ciclos de referência, ó, então por enquanto vamos deixar aqui para o lado. Ele me dá aqui também um outro raio, que é esse 131,5, né, que vai dar 263, que é o centro ali do nosso dentinho. Também construção. E ele me dá um outro raio aqui, ó, que é 128, ou 256. Aqui, pessoal, só para a gente não ficar mudando, né, eu posso também já clicar aqui antes, né, e vir aqui já fazer o círculo em construção, 256. Beleza, então temos ali nossos círculos. Eu vou puxar esses raios para fora aqui para 256. São esses 3 raios aqui, ó. E aí, mesma coisa, ó, nós temos aqui agora 52 dentinhos desses, pelo que eu contei. Então a gente vai fazer um aqui e depois copiar eles em padrão circular, que é o que a gente aprendeu, tá? Vamos fazer um círculo, ó. Ele fala que o círculo ele é composto aqui de um, tá vendo? De um semicírculo com raio de 5 e duas linhas, ó, saindo desses círculos, tangentes ao círculo, e essas linhas elas formam um ângulo entre si de 47,5. Então, primeiro passo aqui, vamos fazer nosso círculo, ó, de referência. Lembrando que esse círculo aqui, ó, ele sai do meio, tá vendo? Ó? O centro desse círculo é do meio, pegando o raio do meio. Então, ele sai raio 5, então diâmetro 10. Ó, pegou aqui do meio, diâmetro de 10. Aqui no caso, construção. Depois ele fala que sai duas linhas, que saem aí duas linhas tangentes a esse ciclo. Vamos pegar aqui como nossa referência, ó, de um lado e de outro. Aqui a gente pode também, ó, só para garantir, selecionar os dois, tá vendo? A linha e o ciclo e botar aqui uma restrição, um constraint, né? Dizendo que essa linha tem que ser tangente. Ou seja, que pega apenas um ponto do ciclo, tá? Mesma coisa do outro lado, ó. Só para garantir que ele fique de forma tangente. E a gente sabe que se ele tem aqui, pessoal, 47,5, eu vou ter de um lado 23,75 e de outro 23,75. Ou seja, uma linha aqui eu tenho 23,75 em relação ao meio e a outra linha também. Para garantir a mesma angulação, em vez de aplicar apenas um ângulo aqui em relação às duas, é porque eu poderia ficar com essa linha torta, eu vou levar em consideração esse eixo. Então, o eixo em relação a um lado, eu vou aplicar lá, criar uma cota, 23,75. Ali arredondou, mas ele aplicou certinho, tá? Mesma coisa lá de cá, ó. Então, peguei aqui o centro, peguei a outra linha, vou aplicar também, ó, criar uma cota, também 23,75. Dessa forma eu garanto o ângulo aqui, e aí quando eu pego agora as duas linhas, ó, tem lá o ângulo que a gente quer, que é de 47,5. Bom, criadas essas linhas aqui, agora a gente pode cortar, porque repara, ó, o formato da figurinha. Ele vai pegar metade do círculo e depois já se une aqui aquela linha lateral, a outra linha lateral, e elas vão até aqui esse limite que ele traçou aqui pra gente de raio, que é o 136, tá vendo? Então esse raio aqui, ele serve para limitar essa linha. Então a gente vai pegar agora a tesourinha trim, ó, igual o CAD, e vamos aplicar aqui, ó. Cortei de um lado, cortei de outro, e cortei esse círculo interno aqui, ó.
Opa, deixa eu dar voltar aqui rapidinho, que eu cortei sem querer errado ali. E vamos cortar esse círculo. Beleza, ó. Aí eu tenho um semicírculo que se junta uma linha aqui até a outra, o outro lado de lá. Opa, que pedacinho é esse aqui? Tá. Vou até desligar aqui, ó, pessoal, nessas opções aqui, eu vou desligar aqui as dimensões só para a gente conseguir enxergar melhor, tá? E agora eu vou pegar essa linha que a gente criou, tá? E vou aplicar, ó, criar padrão circular, selecionar, vou levar em consideração esse círculo central aqui, e vou botar 52 dentinhos. Beleza, mas repare que esses dentinhos agora ficaram abertos, tá vendo? E aí ele fala pra gente aqui no nosso projeto que esse fechamento aqui, ó, tem um raio de 8. Só que eu acredito que ele tenha se confundido, tá? Que esse raio aqui seja 0,8. Então, quando a gente aplicar aqui agora, pelo teste que eu fiz, ó, vamos pegar lá o fillet, né? O arredondamento, clicar nas duas aqui, ó, e vamos aplicar 0,8. E ele vai fechar pra gente ali o nosso dentinho, ó. Agora eu vou pegar aqui, pessoal, o arredondamento, mais as duas linhas, ó, e vou fazer a mesma coisa, ó. Criar padrão circular. Vou selecionar agora esse círculo aqui e também vou aplicar 52 vezes. Só para que ele aplique, tá vendo? Aquele padrão a todos os dentinhos. E tá aí o nossa peça feita, tá? Ela ficou aqui cheia de coisa. Vamos tirar esses pontos aqui para vocês enxergarem melhor as dimensões, os constraints. Mas tá aí, nossa peça feita. Lembrando que a gente quer só essa parte, tá? Aqui são furos que a gente vai querer na peça. A parte que a gente quer de fato modelar 3D é essa parte aqui, ó. Então, desenho 2D, pronto. Então, tá aqui o sketch que a gente fez, nosso esboço, nosso desenho 2D. E agora, como é que eu faço para modelar 3D? Vou voltar aqui ó, em Solid e vou usar o Extrude, né? Eu poderia vir em Surface, tem outras formas de modelar 3D, como eu falei para vocês. No nosso caso aqui, o que a gente quer é só o básico nesse primeiro exercício. Vou vir aqui em Extrudar, para a gente aplicar uma extrusão nesse objeto 2D. E aí, primeira coisa, ó, a gente tem que, para enxergar melhor essa extrusão, ele está aqui no plano 2D. A gente precisa girar esse elemento 3D. Quem está com o SolidWorks configurado o Fusion como SolidWorks, é só clicar no botão central do mouse e girar aqui a tela. Quem não tá, é só vir aqui no Orbit, tá? Clicar no botão esquerdo da tela aí certinho e girar essa visualização. Vocês podem girar por aqui também, ó. Tá? Por esse quadradinho aqui da ponta também, para vocês visualizarem melhor. Beleza, eu girei agora e vou aplicar, ó, uma extrusão. A gente quer lá 4 milímetros. Chave metálica. Tá aqui o nosso objeto modelado de forma 3D. Vamos fazer ainda no próximo trabalho aí alguns ajustes nessa peça, tá? E depois também vamos aprender como preparar ela para ser fabricada, tá? Mas aí, uma chapa metálica cortada a laser aí, talvez, ou cortada de alguma outra forma, para ter esse formato aí que a gente projetou, fechou? Então, esse é o primeiro trabalho, e é o trabalho que vocês vão me entregar aí para cumprimento dessa primeira atividade do Fusion, tá? Vai até essa parte aqui de modelagem 3D com a extrusão. Então é isso, pessoal. Até a próxima.